para cruzar esse portal de luz. Não é preciso nada especial. Olá, amigos e amigas do Pode Saber. Meu nome é Guilherme de Barros e estamos aqui para gravar mais um episódio especial histórico do livro Há 2000 anos, com grandes amigos que vão se apresentar aqui para vocês. E a minha frase de hoje é de 7 de setembro de 1938, quando Emmanuel, pela primeira vez, fala de sua personalidade como o senador Públio Lentulus. Algum dia, se Deus me permitir, falar-vos-ei do orgulhoso patrício Públio Lentulus, a fim de algo aprenderdes nas dolorosas experiências de uma alma indiferente e ingrata. Esperemos o tempo e a permissão de Jesus. Olá, aqui é Dauro Mendes e trago aqui uma frase do Einstein: a realidade física é uma grande ilusão, apesar de persistente. Ilusão persistente. Olá, amigos, é Geraldinho Lemos. Em 6 de agosto de 39, em Belo Horizonte, o espírito de Bittencourt Sampaio escreveu um soneto através do Chico. No final diz assim: perdidos na descrença e na maldade, dá-nos, Senhor, a fé que vence o ceticismo, que o teu amor transponha o grande abismo, salvando-nos da sombra e da impiedade. Oi pessoal, aqui é o Luiz Sérgio Marota. Essa aqui é do Emmanuel, sobre a hora do testemunho dos cristãos perante as feras do circo romano de Nero. Abre aspas. E que de trás daquelas púrpuras suntuosas e além daqueles risos estridentes e impropérios sinistros, estava uma legião de mensageiros celestes, fortalecendo as energias espirituais dos que iam sucumbir de morte infamante para regar a semente do cristianismo com as suas lágrimas fecundas. Uma estrada luminosa e invisível aos olhos mortais abrira-se nas claridades do firmamento, e por ela descia todo um exército de arcanjos do Divino Mestre para aureolar com as bênçãos da sua glória os valorosos trabalhadores da sua causa. Olá pessoal, aqui é Henrique Lisboa. A minha frase de hoje está dentro do livro Há 2000 anos, no capítulo 5 da primeira parte. Jesus diz assim para Públio Lentulus: não venho buscar o homem de estado, superficial e orgulhoso, que só os séculos de sofrimento podem encaminhar ao regaço de meu Pai. Venho atender às súplicas de um coração desditoso e oprimido. Olá amigos, aqui é Denis Perdigão e a minha frase de hoje é do espírito Jerônimo Cardelli, presente no livro Registros Imortais de Chico Xavier. Paz é a bendita prece que Jesus nos ensina todos os dias, inspirando-nos ao dever retamente cumprido. Olá amigos, aqui quem fala é Marco Paulo. A nossa frase é: vós divino e Senhor Jesus, ao invés de palavras que demonstrem gratidão e reconhecimento, preferis, divino Senhor Jesus, que o trabalho na lavoura dos corações seja a expressão de reconhecimento, passo de amor e de entendimento dos vossos divinos ensinamentos. Espírito Lúcia, no livro Registros Imortais. Olá amigos, aqui é Silvana Saldanha e a minha frase é: o Evangelho renasce no santuário vivo da doutrina espírita, que evolve o continuismo da religião universal, apoiada na ciência que realiza e na filosofia que esclarece, definindo o trabalho que constrói, estudo que ilumina e solidariedade que santifica. Do Espírito Barros Fournier, livro Registros Imortais do Chico Xavier. Olá amigos, aqui é o Marco Gandra e a minha mensagem também é do Registros Imortais. Hoje nós recebemos da Vinha de Luz, por isso que o pessoal está em massa falando frases desse livro recém-lançado, muito bom. Sugerimos a vocês, indicamos. E a minha frase é: em tudo o amor sublime anda disperso, da estrela excelsa a lavoura sobre o chão. O amor é mão de Deus sobre o universo, construindo a grandeza e a perfeição. Olá pessoal, aqui quem está falando é o João Pedro, editor. É uma frase de Lívia, no momento em que ela estava no plano espiritual, conversando com Simeão, e ela diz bem assim: meu amigo, disse ela entre lágrimas, as agonias terrestres são um preço misérrimo para estas recompensas radiosas e imortais. Se todos os homens tivessem conhecimento direto de semelhantes venturas, não possuiriam outra preocupação além da de buscar o glorioso reino de Deus e de sua justiça. É isso aí, pessoal. Nós vamos hoje falar, vocês não imaginam,
nós vamos falar de congestionamento na Roma Antiga. Nós que pegamos trânsito para chegar até aqui muitas vezes para gravar, né, Geraldo? Quem mora nas grandes cidades, Belo Horizonte, no século XXI, o pessoal tá precisando proibir a circulação de cavalos e charretes aí pelo centro de Belo Horizonte, porque o trânsito realmente ainda continua difícil para as bandas de cá também. Logo após os e-mails e recados. Pode saber. Eu tenho uma dúvida dessa lista aqui, mas eu não sei se vai ser possível. Eu não sei direito se você, entendeu? Leitura de e-mails. Olá pessoal, aqui quem fala é o João Pedro e vamos para mais uma leitura de e-mails e recados do Pode Saber. Com relação ao podcast sobre o Renúncia, segunda parte, eu vou destacar aqui, dentre várias, algumas mensagens. Temos aqui a mensagem da Aldamir Maria de Carvalho, onde ela diz assim: o que dizer diante de tanta beleza? Tudo isso só faz aumentar meu amor, respeito e gratidão a Chico, e pedir a Deus a misericórdia e perdão para aqueles que ainda tentam atirar pedras nessa árvore que tantos frutos doces nos legou. E a todos os envolvidos nesse trabalho, meu respeito e gratidão, rogando a Jesus proteção e amparo para esse grande trabalho de amor. Meu sincero abraço, Feliz Natal. Nós agradecemos, Aldamir, o seu apoio, o seu carinho e a sua participação aqui junto de nós. Fique com Deus e um grande abraço. Temos aqui também um e-mail do Roberto Veríssimo de Aquino. E ele diz assim: amigos, acabo de ouvir o Renúncia, parte 2. Verdadeira aula de história, riquíssima em dados históricos. Por exemplo, enquanto eram feitas referências de Ávila na Espanha, de Medina del Campo, da Igreja de São Vicente ou da Porta de São Vicente, eu ia acompanhando em tempo real na internet, pesquisando imagens e fatos desses locais, o que me dava uma excelente visão geral do ambiente que ia sendo descrito. Acreditem, foi uma verdadeira viagem no tempo, substanciado com os dados que vocês iam fornecendo. Agradeço-lhes muito a oportunidade de ter acesso a esse rico material e muito obrigado pelos estudos que vocês estão realizando. Por favor, continuem, não parem. A humanidade agradece. Desejo a cada um de vocês um Feliz Natal e um excelente Ano Novo. Fiquem todos com Deus e até a próxima oportunidade. Abraço, Roberto de Aquino. Nós que agradecemos, Roberto, o seu apoio, sua participação, seu feedback aqui para nós. E realmente não vamos parar, vamos continuar seguindo em frente aí, trazendo essas reflexões, essas descobertas a respeito das obras do Chico. E um outro ponto muito bem lembrado pelo nosso amigo Guilherme Azevedo foi que o Portal Saber atingiu a marca de 100 mil visualizações. E realmente que esse número possa crescer cada vez mais, que esses conhecimentos possam ser cada vez mais compartilhados, é a nossa meta também para 2014. Um outro ponto também foi destacado pelo Marco Gandra, é que o aplicativo para celular já tem mais de 1000 downloads na Google Play. É uma marca também muito positiva para nós e esperamos que cresça. Eu vou ler aqui para a gente também algumas mensagens de alguns colaboradores e participantes do grupo do Portal Saber. Mensagens de Natal, de Ano Novo. Eu vou destacar aqui da Nilma Medeiros, sempre muito grata, desejando sucesso, parabenizando pela abordagem relevante. Um Feliz Natal, abraços. A mensagem da Candice Gunter: agradeço ao Grupo Saber pelo rico ano de 2013, que venha 2014 com esperanças renovadas, corações despertos, para que o Evangelho de Jesus seja edificado em nossas vidas. Abraços a todos. E eu não posso deixar de ler a mensagem da nossa querida irmã Ila, onde ela diz assim: olá, amigos do Portal Saber. Não vou me apresentar porque já me conhecem. Até agora eu não tinha me pronunciado porque ainda não havia terminado de ouvir todos os episódios do Recordando Chico Xavier. Agora finalmente terminei. Gostei muito e quero agradecer a todos por divulgar a vida desse grande homem que foi Chico Xavier. Eu sabia apenas que era muito caridoso e tinha sido grande médium. Agora pude comprovar que grande personagem histórico ele foi. É muito importante para mim, que sou freira católica, ter acesso a essas informações.
Só aumentou o respeito que tenho por ele e pelos espíritas brasileiros, continuadores de sua obra. No amor de Jesus que nos une, Feliz Natal a todos e um abençoado ano de 2014. De sua irmã Ila. Oi, irmã Ila, somos nós que agradecemos. Acredito que não falo só por mim, mas também por todos os amigos do grupo, que a sua presença, a sua participação junto de nós também é muito importante. E só temos a agradecer também o seu carinho e seu apoio aqui para nós. Muito obrigado. Bom, gente, tem muitas mensagens aqui, infelizmente não vai dar para ler todas, o tempo não permite, o episódio já está um pouquinho extenso, mas vamos entrar o ano de 2014 com o pé direito, com mais um episódio do Pode Saber. Um grande abraço a todos e fiquem com Deus. Ô Marco, você pegou trânsito pra vir pra cá? Não, hoje eu não peguei trânsito, não. Tá tranquilo, né? Nós estamos bem Mas privilegiados aqui nessa localização, Roma, né? Se estivesse em Roma... Se estivéssemos em Roma, provavelmente nós pegaríamos um trânsito danado em razão do horário, né? O horário noturno em Roma era o inferno. Pois é, isso aí nós vamos descobrir pouco a pouco, nós vamos devagar. Na verdade, esse trecho ele é tão interessante, né, Marco? Que a gente vai deslindando pouco a pouco pro pessoal que tá ouvindo, e acho que a gente pode ouvir um trecho primeiro, né? Vamos a gente tentar fazer aquela aclimatação, aquela ambientação com os sons. Então prepara aí o seu fone de ouvido, porque se o editor caprichou, vai ficar muito bacana, com certeza o fone de ouvido vai fazer uma diferença. Para explicar pro pessoal que vai ouvir, nós sempre selecionamos um trecho do livro que vamos tentar avaliar aquela afirmação do livro com os registros historiográficos, com a historiografia. Vai ser muito especial que a gente vai poder detalhar mais a metodologia do trabalho também. Não, com certeza. Eu só pensei em esclarecer antes de passar para o Geraldinho, que é o nosso locutor oficial, para ele ler a passagem, que ele tem a voz mais bonita de todas, né? Essa voz aveludada. Então nós vamos passar para ele. Eram 19 horas de um dia de maio de 31 da nossa era. Cessara o aguaceiro. O firmamento esplendia de constelações lavadas e límpidas. Iniciara-se já o tráfego das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores, porque na Roma imperial as horas do dia eram reservadas, de modo absoluto, ao tráfego dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Bacana, o trecho é bem curtinho, né? Mas muito cheio de detalhes e bem significativo do ponto de vista da pesquisa, né, Marco? Exatamente. A gente não imagina que num trecho tão sucinto possa existir tanta informação.
e possa também representar uma síntese tão lapidar sobre um contexto histórico que efetivamente ocorreu, se verificou na Roma Antiga, e que diz respeito às regras de regulação do trânsito na Roma Antiga. Porque por mais que a gente hoje, no século XXI, imagine e tenha condições de imaginar a vida romana do primeiro século, nenhum de nós vai imaginar que havia congestionamento de trânsito, né? Isso é realmente surpreendente. E talvez a grande maioria de nós leu esse pedaço sem se ater a este detalhe. O que a gente tem percebido é que muitas vezes os detalhes desses livros do Chico passam despercebidos ou às vezes são encarados até com uma certa dúvida por parte de pessoas que não têm oportunidade de aprofundar no que está sendo trazido ali. É o que a gente está tentando fazer. Tentar mostrar os bastidores, né, toda a origem dessas informações. Realmente, como o Geraldinho colocou, é algo assim que nos surpreende. Se alguém falasse conosco que existiriam, né, ou existiu problemas de trânsito na Roma Antiga, nós iríamos, a princípio, duvidar, porque não é verossímil. Não, o que vem à nossa mente é o seguinte, você pensa, poxa, problema de trânsito deve ser algo só restrito aos tempos modernos, depois da Revolução Industrial, do problema urbanístico, né, com a fabricação em massa dos automóveis, mas nós vamos ver que isso realmente aconteceu na Roma. Deixa eu fazer uma colocação aqui dentro do que você está falando, que o Geraldinho também introduziu. Se o Chico Xavier fosse inventar uma coisa, será que ele inventaria um pastiço desse? Trânsito, engarrafamento de trânsito na Roma Antiga, será que ele, se fosse inventar, criar uma história, imaginar, será que ele começaria por, né, ele traria essa questão que deixa qualquer um de nós hoje, a não ser quem conheça profundamente história, pensando que coisa, congestionamento em Roma Antiga, tem sentido isso? Traz perplexidade para nós. Pois é, a gente vai, inclusive, um dos pontos mais interessantes é exatamente entrar nessa parte da pesquisa, porque há especialistas, por incrível que pareça, publicando livros especificamente sobre essa questão do trânsito, né, da circulação nas cidades antigas, na Roma Antiga. E são livros bem recentes. E são livros recentes. Né? Livros aí do século XX, né? Final do século XX, século XXI, que não estavam à disposição do Chico. Agora, esse ponto que o Dauro trouxe é muito importante, porque o que acontece? Quando a pessoa vai escrever um romance histórico, e aqui nós estamos falando de romance histórico na seguinte acepção, é aquele livro onde existem pesquisas feitas pelo escritor, mas que são recontextualizadas com ficção. Então a pessoa faz uma pesquisa e recontextualiza, né, de acordo com criações, né? Ele sai da narratividade, porque quando nós temos um relato histórico, prepondera a narratividade. Mas o que acontece? O romance histórico, ele está mais próximo da ficção. O relato histórico, ele está mais próximo da narratividade. Então, no romance histórico, o autor vai pegar dados históricos e vai misturar com ficção. Quando nós estamos falando de um romance histórico, e aí vem a pertinência da questão que o Dauro trouxe, esse autor, ele quer trazer um aspecto de verossimilhança. O que significa isso? Ele quer que aquele texto dele seja o mais adequado possível à realidade. Mais próximo da realidade, né? Da realidade. Então, um autor que está se prestando a escrever um romance histórico, ele não vai arriscar falar de questões que não são verossímeis, a não ser que ele tenha acesso àquele dado histórico. E aí nós vamos mostrar que, com relação a esse ponto aqui, não seria possível ter acesso a esses dados históricos. Pelo menos, nós não encontramos fontes disponíveis à época. Ou seja, um pasticho, que é esse romance, né? Esse livro que às vezes quer ficar ali na fronteira da realidade e da ficção, ele não dá lances de... Ele não procura não se arriscar demais. Exatamente. Em elementos que possam gerar alguma dúvida ou que possa refletir a não realidade ou a não verossimilhança. Generalidade. Então, o fato de ser uma informação muito diferente já chama atenção. Já é algo que você bate o olho e diz assim, olha, se isso aqui realmente for verdade, é algo que merece atenção. De onde que essa informação foi tirada? É esse tipo de seriedade, Dauro, que a gente quer buscar, e também a gente quer suscitar nas pessoas que às vezes olham a obra de Chico Xavier
com desdém. Porque se efetivamente isso aqui é algo importante que chama atenção, então o nosso ônus, o nosso dever é de tentar encontrar o fundamento disso. Tentar explicar como que esse tipo de informação pode ter chegado no papel. Como que esse tipo de informação pode ter sido elaborada dessa forma, tal como o Chico fez. Ô Marco, pegando então o texto aí com as suas palavras, quais os pacotes de informação mais relevantes que você poderia destacar aí pra gente? Então vamos observar o seguinte, esse pequeno parágrafo ele traz um monte de informações. Em primeiro lugar, o Emmanuel vai situar essa conversa que ele está tendo com Flamínio Severus, na verdade é uma conversa do Públio Lentulus com seu amigo Flamínio Severus, ele situa isso em maio de 31 da nossa era. Então eles estão no ano de 31. E havia acabado de chover, né? Cessou a chuva e o Emmanuel informa que logo em seguida eles começaram a ouvir o tráfego das carroças barulhentas, com os gritos pouco amáveis dos condutores. Então já temos aqui muitos pontos, né? Depois ele completa na sequência, porque na Roma Imperial, então ele está se referindo à Roma Imperial, período da Roma Imperial, né, que vem depois da República. Na Roma Imperial, as horas do dia eram reservadas de modo absoluto ao tráfego dos palanquins patrícios e ao movimento dos pedestres. Então o que ele está dizendo aqui é o seguinte, que durante o dia não era possível tráfego de animais, de carros, de carroças, né, quando a gente fala de carros, de carroças, senão o tráfego de palanquins, que são as liteiras, né, aquelas cadeiras carregadas, né? As liteiras dos patrícios, né? Isso. E o movimento dos pedestres. Isso aqui é muito estranho, né? Porque você imagina que até hoje é algo difícil de ser concebido. Haja vista a dificuldade que foi para o executivo em São Paulo conseguir implementar regras de restrição, como por exemplo o rodízio, com base em placas. Foi difícil implementar esse tipo de restrição e também assim muito restritivo, né, para o cidadão. É importante destacar também uma informação, não sei se a minha informação vai ser precisa, mas quando a gente imagina a Roma antiga, nós não devemos imaginar uma cidade do interior, não. Que Roma era uma grande capital, uma cidade muito grande. Era a maior cidade da época. Tinha centenas de milhares, talvez até mais de 1 milhão de habitantes nos seus períodos mais... Chegou em uma certa época a ter 1 milhão. 1 milhão de habitantes. Então, assim, era uma cidade muito grande, muito populosa. Sede do Império Romano. Sede do Império Romano, enfim, né? Era uma cidade muito movimentada. Então, é importante ter isso em mente. Então a questão é a seguinte, havia nessa ocasião uma proibição do tráfego de transporte de carga, é isso que a gente deduz. Então nas horas do dia, em primeiro lugar vamos perguntar a você, o que são as horas do dia para aquela época? Exatamente. Então antes de te responder, Geraldinho, ele está mostrando aqui que era uma restrição no ano de 31, que era uma restrição nas horas do dia, que isso se estendeu pela Roma Imperial, né? Então ele mostra uma certa extensão dessas regras, não só em 31, mas ele faz uma referência à Roma Imperial. E em quais normas? Onde começou? Qual a primeira norma que apresentou essa restrição? Bom, vamos por parte, né? O Geraldinho trouxe um ponto. Nós vamos primeiro responder a pergunta do Dauro, para ficar mais organizado, porque senão eu vou fazer confusão. Bom, então a questão é a seguinte, Dauro. Se aqui o texto está dizendo que no ano de 31 vigeram essas regras, será que nós conseguimos alguma fonte, algum registro histórico que comprova a existência e a vigência dessas normas? Bom, descobrimos que em 45 a.C. existia a chamada Lex Julia Municipalis, ou Lex Julia Municipalis, que é um conjunto de normas que regulam as regras do município, vamos dizer assim. É o direito municipal da época. Mais ou menos isso, falando assim, a grosso modo. Isso começou em 45 a.C.? Essas regras, o único registro que nós temos dela são de 45 a.C. E elas estão comprovadas por um documento, a chamada Tábula Heraclensis, que são 2 tábuas em bronze, onde eles encontraram esses registros referenciados ao ano de 45 a.C., e que seria a reprodução dessa Lex Julia Municipalis.
Como se fosse... alguém encontrou, então, esses registros das leis vigentes nessa época, é isso? Exatamente. Essas tábuas foram encontradas em 1732. Hoje, essas duas tábulas, essas placas de bronze, elas estão no Museu Arqueológico Nacional de Nápoles. É interessante que no nosso bate-papo antes, o Henrique ele tinha perguntado assim, poxa, mas não tem um registro detalhado de todas essas normas e essas leis? E nós nos lembramos daquele advogado audacioso que resolveu registrar em papel todas as leis tributárias do nosso país, pegando as municipais... Somente as tributárias. Né? Municipais, estaduais e federais. E ficou um volume que ele talvez vai entrar pro Guinness de Records, nós vamos colocar a foto e a matéria aí, porque é muito interessante, porque ele está sentado em cima do livro, que tem mais ou menos 1,5 metro de altura, e mais, sei lá, talvez 2,5 por 1,5 de dimensão, fora a altura, e escrito com letra 18. Então é uma coisa impressionante, ele gastou mais de R$1 milhão aí para poder imprimir todas essas leis. Então imagina assim, essas normas, né, é um achado muito precioso encontrar alguma coisa desse tipo, né? Esse ponto que o Guilherme está trazendo, apesar, né, do tom aí de brincadeira, ele é pertinente. Por quê? Porque quando nós lemos algo como isso, né, informações a respeito dessas normas, a gente pode ter uma concepção equivocada do que significa ter acesso a esse tipo de informação. Nós podemos imaginar o seguinte, isso aí basta abrir o catálogo lá das leis romanas que você vai encontrar. A questão é que são inúmeros fragmentos históricos. São documentos. Não há um catálogo geral de todas as leis romanas. Não né? há. Não há. Nós tivemos posteriormente na história esforços de codificação da lei romana, como por exemplo o Código de Justiniano, mas que foi muito tempo depois dessa época que a gente está trabalhando. O ato normativo de Cláudio. Nós vamos chegar lá, né? Que esse já vem bem depois. Mas o que acontece? Nós tivemos tentativas de codificação, que a era da codificação veio depois, Geraldinho. Mas, assim, não apanhou essas peculiaridades, esses detalhes. Então, é exatamente por isso que você não vai encontrar esse tipo de informação em nenhum livro de direito romano. Porque, aparentemente, são detalhes de pouca importância, não é? Exatamente. E são questões relegadas aos especialistas. Por quê? Porque é uma plaquinha, um fragmento de uma lei, de uma época que às vezes se perdeu ou que não tinha interesse, né, para as gerações futuras aí, para a época da codificação do Justiniano. Enfim, era muita norma, né? Era o que a gente chama hoje de cipoal normativo, né? Era norma que não acabava mais. Então, não havia como ter acesso a esse tipo de lei. Essa tábula Heraclenses, ela é de difícil localização e identificação bibliográfica. Você não consegue encontrar isso em qualquer livro. Nós vamos falar isso mais pro final. Isso você está falando hoje? Hoje. Imagina então em 1937, 38, quando o Chico escreveu há 2000 anos. Você falou da obra Tráfico e Congestionamento no Império Romano, né, de livro de 2007. 2007. Nós vamos falar dessa obra que é uma das mais completas sobre o assunto. 2007. Né? Exatamente. Mas aí de um especialista, né, que se especializou em estudar o assunto do tráfego de veículos na Roma Antiga. Isso. Então, nós temos hoje um registro de 45 anos de Cristo que mostra que a norma existiu. Vou ler o trechinho dela. Ela falava de vários outros assuntos, mas eu vou pegar o trecho mais importante. Diz assim, reza a norma, né? A partir do próximo 1º de janeiro, ninguém deve dirigir veículo pelas ruas de Roma, ou ao longo dessas ruas nos subúrbios, onde há habitação permanente, após o nascer do sol ou antes da 10ª hora do dia. Então esse é o ponto que é importante pra gente. O que eles estão dizendo aqui? E só um detalhe. Pois não? O interessante também é você mostrar que na Europa, como é que a luz do sol, né, vai de que período a período, né, amanhece e anoitece. E seria, por exemplo, no inverno, na Europa, 4 horas da tarde, 5 horas da tarde, então é a hora que estaria escuro, né? Seria a última hora. Fala também depois. Então vamos entender essa questão, pois não. Aí vai aquela pergunta que eu tinha feito antes a respeito das horas do dia, né? Quais são as horas do dia, então, Marco Paulo? Então, veja só. A tábula Heraclenses está mostrando que você não podia
dirigir veículos pelas ruas de Roma do nascer do sol, que é a chamada primeira hora do dia, porque os romanos começavam a contar a primeira hora do dia com o nascer do sol. Então 6 horas da manhã, provavelmente. Que podia ter alguma variação, de acordo com as estações. Mas, em regra, era por volta do período de 6 horas, né? Que era a primeira hora do dia. Até a 10ª hora do dia. 4 horas da tarde. Que iria incidir, em regra, 4 horas da tarde. Esse era, para os romanos, o que corresponde para nós hoje como horário comercial. Período diuturno. É o período diuturno. Essas são as horas do dia para os romanos. Os historiadores, quando eles pegam a tábua Heraclenses para análise, eles vão compreender e vão dizer isso textualmente, que está se referindo aqui às horas do dia. Não é? Por quê? Porque, em regra, nessas regiões, é claro que isso pode variar de estação para estação, mas por volta aí das 4 você já vai ter o cair da tarde, pôr do sol. O pôr do sol, o início do período de escuridão. Não é? E a gente tem que entender também uma coisa que é interessante, que é a seguinte: como eles acordavam, não existia energia elétrica, certo? Não existiam outras formas de iluminação artificial tão disseminadas como em outras épocas da história. Então, o que eles faziam? Eles aproveitavam ao máximo a luz do sol. Então, quando era a primeira luz do dia, já estava todo mundo preparado para trabalhar, para aproveitar ao máximo aquela luz do dia. E quando chegava a 10ª hora, eles já teriam trabalhado 10 horas. Então, eles já teriam feito mais do que uma jornada normal de trabalho, né? E era o momento, então, que eles iriam descansar. Pois é, era o final ali do dia comercial, vamos dizer assim. Isso é um ponto interessante que está subentendido, que a pessoa conheça e sabe identificar o que significa a 10ª hora. Então fica até o convite nosso para o ouvinte, até antes que isso seja revelado, né, pensar se isso é ou não de domínio público, se as pessoas saberiam, né, você perguntar na rua quando é a 10ª hora. Não hoje mesmo, em dia, né? Hoje em dia, o que significaria, né, se eu pergunto para vocês, qual é a 10ª hora? Qual seria a resposta de vocês? Eu pediria que o Marco explicasse isso, né? E tem a ver exatamente com o surgimento da luz do dia. Então, 5, 6 horas da manhã seria a primeira hora, não é isso? E talvez no inverno, naquela região da Europa, às 4 horas da tarde já estava escuro mesmo. Bem escuro. No inverno, certamente está escuro. Principalmente depois de 4, 4h30, 5 horas. Então essa seria a 10ª hora. A resposta certa é por volta das 16, 17 horas seria a 10ª hora. Exatamente, né? Eles faziam uma correlação à luz do dia por generalização. Muita gente pode ter pensado que seria 10 horas da noite, por exemplo. E os historiadores fazem essa correlação. E mais, os registros da época também faziam essa correlação. Vou citar alguns exemplos aqui. Nós temos, por exemplo, os textos de Aulus Hirtius, onde ele diz assim, se referindo à atuação de Júlio César em combate, ele diz assim: consequentemente, eles ocuparam com tropas de combate todos os navios que possuíam, em prontidão para a navegação, e encontraram César enquanto retornavam com a sua frota. Ora, havia 2 razões para que César tenha se recusado a combater em ação naquele dia. Ele não tinha tropas a bordo e era agora a 10ª hora, prestem atenção, quando a questão então se apresentou. E, por outro lado, o anoitecer iria, ele pensou, inspirar maior confiança no inimigo, que estava contando com seu conhecimento local. Então aqui o Aulus está fazendo a correlação do início das 10 horas com o surgimento da noite, né? Mostrando, olha, o Júlio César entendeu que até 10 horas eles não iam mais combater a partir da 10ª hora, perdão, das 10 horas não. Não, até 10 horas, né? A partir da 10ª hora, que seria 4 horas da tarde. A partir da 10ª hora, o Júlio César não combateria mais, por quê? Porque é exatamente o período noturno. E que o inimigo, conhecendo melhor o terreno, teria vantagens. Exatamente. E esse é um texto da época. Então, mostrando que o próprio romano fazia essa correlação. E esse texto é de quem, Marco Paulo? É do escritor romano Aulus Hirtius. E o interessante é o seguinte, você vê que isso nós estamos falando para falar de um detalhe na obra. Tanto trabalho, será que... Como levantar essa informação? Onde ele ia garimpar isso? Com que facilidade?
como é que ele ia chegar a esse tipo de informação, principalmente na época, no contexto da época? Quantas obras ele teria que ler, especializadas, entendeu? Quantos tratados, quantos especialistas tem que ele ter em volta do Chico, historiadores e tudo mais, para auxiliar ele, para inventar, se fosse o caso, essa história, para achar um detalhe, para colocar um detalhe na obra, né? Você mesmo já nos falou que vocês já acharam mais de 200 evidências, só no livro. E um detalhe que flui perfeitamente com a história. Coerente, né? Que entra no contexto, que cabe, né? Que é pertinente. Então, você vê que coisa interessante. Ele teria tempo primeiro, para levantar essa informação. Segundo, teria capacidade, né? Com a rotina que a gente conhecia, a rotina de vida dele, no sacerdócio de vida, que era um sacerdote, porque trabalhava pra caramba, servia mediunicamente, e também tinha sua dedicação à caridade, né? E de outras formas além da mediúnica. Então ele teria tempo para levantar essa informação, tá? E outra coisa, então se não foi ele, teriam pessoas em volta dele, teriam a capacidade de levantar isso para ele, né? Ter acesso a livros especializados na época para trazer isso. E outra coisa, para um detalhe, tanto esforço para um detalhe, quem quer fraudar, quem quer coisar, procura o caminho mais difícil, geralmente, poderia até argumentar, não, porque realmente ele quer dar o ar de veracidade, então ele quer colocar uma coisa difícil que faz as pessoas pensar. E aí, nesse caso, só resta atribuir isso ao acaso ou à coincidência, o que é um absurdo ainda maior, né? Ainda maior, porque esse acaso ou coincidência acabou verificando-se real, não é? Bom, para mostrar ainda essa questão da correlação da primeira até a 10ª hora com a luz do dia, tem um texto aqui muito interessante do filósofo romano Sêneca, que ele diz assim, vou ler só alguns trechinhos, ok? Lembro-me que um homem tal era Asínios Pólio, o grande orador, que nunca se empenhava em qualquer negócio após a 10ª hora. Após esse horário, ele nem mesmo leria cartas. Nossos ancestrais também não permitiriam qualquer nova ação fosse providenciada no Senado após a 10ª hora. O soldado divide suas horas de relógio de sol a sol. Então o que ele está mostrando aqui? Aliás, foi algo que nós conseguimos confirmar. Todo o trabalho no Senado terminava na 10ª hora. Você não podia ajuizar nenhuma ação a partir da 10ª hora. Todo o trabalho forense, todo o trabalho jurídico, todo o trabalho, enfim, na Roma. E também militar. Militar, né? Ele terminava a 10ª hora. Como ele está dizendo aqui, né, o soldado divide suas horas de sol a sol. Né? Então, por generalização, a primeira hora até a 10ª era esse chamado período de luz do dia. Então, o serviço público funcionava exatamente nesse horário. Exatamente. Toda atividade ela ficava restrita a esse período, né? E o que é muito interessante... Então vamos só colocar com números de hoje, 6 horas da manhã às 4 horas da tarde, né? Isso. E o que é muito interessante aqui é o seguinte, Dauro, vou pegar um gancho numa questão que você falou. Se o Chico Xavier tivesse tido acesso apenas à Tábula Heraclenses, ele teria lido lá que era proibida a circulação da primeira hora da luz do dia até a 10ª hora. Ele não necessariamente teria feito uma correlação com esse período da luz do dia, que é algo usual que somente o conhecimento daquele contexto permitiria aferir e afirmar. Entenderam isso? O que mostra o seguinte, não apenas o acesso a uma fonte permitiria essa síntese e essa afirmação tão precisa. E essa tábula era de fácil acesso na época, na década de 30, no Brasil principalmente? De forma alguma. No interior de Minas Gerais? De forma alguma. Era fácil ter acesso a esse tipo de informação, esse tipo de documento? Todos os textos que nós pesquisamos a respeito da Tábula Heraclenses são bem posteriores a 1938 e 1939. Eu vou mostrar adiante que eu encontrei até alguns textos de 1970 que fazem referência à Lei Júlia Municipales, mas que não fazem referência às leis de restrição. Ou seja, eles fazem só uma menção genérica à lei, mas não explicam o conteúdo da lei. Então, através desses livros, você não teria conhecimento dessa restrição de trânsito.
Essa encontrar- tábula ela veio a lume quando? Você falou a data? Foi A tábua foi encontrada em 1732, né? Mas ela se refere Aqui, ó, só- ao deixa eu ano só confirmar. 45 a.C. antes de Cristo. Peraí que eu vou confirmar para você, Guilherme, só um minutinho. Ela foi encontrada em 1732. Então, nós encontramos obras que mencionam, mas que não entram em detalhes a respeito do conteúdo. As obras que entram que minudenciam, que explicam as regras de restrição em trânsito que nós encontramos, são todas posteriores a 2000, Ou seja, Né? são obras do século XXI. do século XXI. Enquanto Chico Xavier publica, aliás, ele psicografa e vai publicar o Há 2000 anos no final da década de 30. Isso não quer dizer que não existia nenhum historiador, nenhuma obra especializada que poderia já ter construído essa informação. É importante que você falou isso, você vê a dificuldade de você, na época de hoje, fazendo as suas pesquisas, usando a internet, tendo sua podendo viajar, tendo mais no mundo de mais informação, onde a informação é mais fácil, você encontrou essas obras. Não que não existiam, não poderia existir na época, mas você está mostrando a dificuldade de saber, você mesmo não achou. Com as facilidades que você tem na época de hoje, você não tem conhecimento de obras especializadas que tratam sobre isso anterior a esse período, principalmente na década de 30, né? É até bom quem está ouvindo que a ideia, inclusive o Marco já ressaltou isso para nós aqui em off, mas não falou no áudio e seria importante ressaltar isso, que a ideia é as pessoas que tiveram contribuições interessantes dos últimos episódios, o pessoal mandar material, se porventura conhecer algum livro que cita isso, mandar pra gente, né, essa bibliografia, pra gente poder incorporar na pesquisa essas informações. O que eu queria dizer é o seguinte, é importante a gente contextualizar. Hoje, nós estamos falando de 2013, Pedro Leopoldo é uma das menores cidades da grande Belo Horizonte. O último censo identificou cerca de 55 mil habitantes hoje. Na década de 30, Pedro Leopoldo devia ter menos de 5 mil habitantes. Né? Sem biblioteca. Sem biblioteca, não havia biblioteca, porque nem a biblioteca mesmo em Belo Horizonte foi mais de 20 anos depois. A capital do estado de Minas Gerais, Belo Horizonte, veio a ter uma biblioteca pública. 20 anos depois. 20 anos depois, Quando mesmo? Quando o prefeito foi Juscelino Kubitschek, então na década de 50, e naquela ocasião, pelos relatos dos meus familiares e das pessoas que conviveram com Chico, as duas grandes figuras intelectuais da cidade eram apenas o Dr. Cristiano Ottoni, que era médico, nenhuma ligação com essa área jurídica, nem de história, e o Dr. Rômulo Joviano, que era doutor em agronomia pela Universidade de Edimburgo, na Escócia, mas que Wanda Joviano, nós já gravamos com ela nos disse, toda a biblioteca do pai dela era biblioteca técnica, de agronomia, de pecuária, toda em inglês, e que jamais o Chico teve acesso a esta biblioteca. É importante que essas pessoas que conviveram com Chico Xavier, inclusive um historiador lá de Pedro Leopoldo, afirmou pra gente que não existia biblioteca, que o Chico não tinha uma biblioteca pessoal e não tinha acesso. E a dona Wanda Joviano também confirmou isso pra gente, que não existia biblioteca em Pedro Leopoldo. E tinha a questão também de Belo Horizonte. É possível, Dauro, que não tivesse mesmo obras que tratassem desse assunto antes da década de 1970. Porque até, não vou saber precisar o período exato, a história que se fazia, a pesquisa histórica que se fazia, era aquela história fundamentada nos textos das autoridades, mais célebres, naqueles registros, como se costuma dizer, famosos, a história dos né? vencedores, das classes sociais mais privilegiadas. Os mais e tudo. importantes, né? Então, mais eu não sei precisar exatamente a década certa, mas é muito recente o movimento na história que se chamou Escola dos Análises, que hoje tem o nome de Nova História, que modificou a forma de fazer
história, pelo menos esses pesquisadores que começaram a se dedicar a isso, e começaram a pesquisar o cotidiano, a história na perspectiva das pessoas mais simples. Isso é muito recente. Do homem comum, né? E até lembrando também recente. que foi necessário, imagina, minha mãe é bibliotecária. E ela já comentou isso comigo, movimentos de amadurecimento técnico da biblioteconomia para permitir análises mais profundas desses documentos, que você imagina hoje, mesmo com a informatização, a enorme dificuldade de levantar. A gente não faz muita ideia porque a maioria de nós teve acesso a bibliotecas já informatizadas. Mas se você imaginar, por exemplo, na década de 60 ou na década de 50, na Europa, em Paris, imagina montanha de documentos antigos para a pessoa saber a data do documento, que está escrito num idioma que já está ultrapassado do ponto de vista. Se você pega uma carta escrita num português vernacular, você vai ter muita dificuldade de entender o que está escrito ali. Então, se você pega um documento escrito em latim naquela época, talvez não seja tão simples de você compreender, né? Então, juntar todos esses documentos exigiu também um amadurecimento técnico da biblioteconomia, né, da ciência de pesquisar e montar essa bibliografia, né? Vocês levantaram um ponto que é de grande importância. Por quê? Porque nós não podemos afirmar que não existiam livros a respeito desse tema, livros de estudo. Mas nós podemos afirmar o seguinte, que através de uma pesquisa exaustiva, nós não conseguimos encontrar livros disponíveis no Brasil ou em língua portuguesa. Se nós estivermos falando de livros em outras línguas que são muito diferentes da nossa, nós já temos uma questão aí que é da barreira linguística. Se nós encontrarmos livros publicados em outros locais, mas que não estavam acessíveis no Brasil, nós temos a barreira do acesso. Ou seja, o que nós conseguimos identificar é que as obras que se referem ao tema são todas muito recentes, as que foram publicadas no Brasil em português, ou mesmo em Portugal, na língua portuguesa, né? E não estavam disponíveis no Brasil, seja na época, seja na nossa língua. E no inglês? No inglês, nós encontramos recentemente, obras recentes. Nós não encontramos obras mais antigas que versam sobre isso. Mas a questão é a seguinte, como o Guilherme bem colocou, nós estamos aqui atuando com a maior boa-fé. Nós não estamos querendo peremptoriamente afirmar isso. A ideia é levantar o nível de dificuldade. Sim, todos mas só um detalhe aqui, Guilherme, que isso é muito importante, porque o nosso objetivo é de abrir a participação. Nós estamos colocando um desafio para que todos aí possam nos ajudar. Realmente existia um livro tal com essa informação? Então, por favor, apresente. Em 1937. Apresente-o pra gente em 1937, 1938. Não basta só existir o livro. A gente tem que ver se ele teria condições de ter acesso, ou ele, ou alguma assessoria em torno dele. Se também teria facilidade de ter acesso a esse tipo de obra. Isso. Né? Não porque, basta só existir o como livro. a obra dessa em mãos, aí nós vamos fazer uma análise de conteúdo. Nós vamos avaliá-la, identificar se ela permite afirmar e extrair todas as informações que estão bem sintetizadas aqui no livro 2000 anos. Percebe? Porque a nossa postura é de se colocar no lugar de Chico Xavier, como se ele fosse um investigador. Se ele fosse realmente um pesquisador, se ele estivesse nessa condição, ele teria que avaliar obras. Então nós estamos fazendo a posição de quem está... Nós estamos, pelo menos, tentando reproduzir a posição de quem está escrevendo um romance histórico. Se ele estivesse escrevendo um romance histórico, ele precisaria de ter acesso a essas fontes. Seria possível? Né? Dentro desse ponto específico, nós concluímos que não, por uma série de fatores, que nós vamos tentar mostrar também. E os relatos biográficos dele, de pessoas que conviveram com ele nessa época, dizem, pelo contrário, quer dizer, ele não tinha realmente nem tempo e nem acesso a livros de estudo dessa natureza. Isso é muito interessante, que é justamente isso, que ele vivia cercado de gente observando e acompanhando tudo. Então essa avaliação é importante para ver o seguinte, ele como uma pessoa que estaria criando uma história, né, e teria que fazer uma pesquisa, um levantamento histórico, uma pesquisa histórica, ou ele uma assessoria,
teria condição, seria fácil de fazer esse processo? É isso que nós estamos fazendo a avaliação, para depois avançar na questão da mediunidade. A questão da assessoria, Daura, agora que a gente já está num momento mais avançado da conversa, é só uma transferência do problema. Por quê que é só uma transferência do problema? Porque se nós aventarmos essa hipótese, existiu uma assessoria técnica. Um professor que seja, vamos imaginar que vamos não é imaginar ninguém... que seja uma equipe de 1, 2 ou 3. E para ganhar o quê? Não vai, sim, pra mas calma, quê, né? vamos fechar isso assim, né? Vamos imaginar que seja uma equipe de 1, 2 ou 3. Esses, né, sejam vários, essas pessoas, elas teriam que ter acesso a essas obras. Então, Ou seja, a dificuldade dela seria a mesma. Seria a mesma, vocês estão entendendo? A questão é só transferir o problema de lugar. Porque como a informação ela é trazida através dos estudos técnicos, das obras sérias de pesquisa, das fontes históricas, não é? Nós vamos ter que colocar essas pessoas nessa condição também. Essas pessoas teriam a mesma dificuldade de tratar desse tema na época. Tanto é assim que se nós pegarmos as obras de direito romano, as obras de direito municipal, as obras mais técnicas de história que nós pesquisamos a respeito desse tema, nós não vamos encontrar a abordagem da questão da regulação de trânsito com as restrições apresentadas, ou seja, a demonstrar que nem mesmo os estudiosos da época também estavam Mas é uma coisa interessante que você falou em relação a isso, que é a dispersão desses textos ao longo de volumes. Muitas vezes são obras que são muito volumosas, uma coleção de textos muito extensa sobre os mais diversos assuntos e com uma pobreza de índice grande, ou seja, não é de fácil localização. Por exemplo, você pega uma determinada obra, ela tem 15 volumes. E aí não tem um índice que você vai pesquisar que fala no índice, na página, no volume tal, na página tal, está falando sobre o tráfego nas cidades romanas. Não tem essa questão precisão. Da topologia. Nós vamos abordar ela daqui a pouquinho. Mas antes de falar isso, eu só gostaria de complementar. Porque é o seguinte, quando a gente fala em assessoria, mais pessoas, você amplia a capacidade de acessar informação, de buscar informação. São mais gente buscando e às essa gente mais capacitada e com mais tempo. O tempo que o Chico não tinha. Né? Então a assessoria poderia ter. Mas a questão dessa assessoria, você entra no outro problema. Fariam isso para ganhar o quê? Qual a vantagem? Daí tem um outro ponto também. Tem vantagem? E segundo ponto. Esse segredo, caso eles tivessem participado de montar essa farsa, vamos supor 3, 4, 5, 10, 20 assessores, será que todos os 20 ficariam 60, 50, 40 anos calados, sem contar que montaram a farsa para o Chico Xavier? É outro detalhe. E tem uma outra dificuldade também, então seria um terceiro ponto, e na verdade tem mais dois, então seriam 4 pontos. O terceiro seria o seguinte: quando a pessoa tem uma equipe ou amigos que ajudam com informações, a síntese da história se torna muito mais difícil. Porque se sou eu que estou pesquisando, à medida que eu pesquiso, eu vou pensando na história. E vou construindo na minha mente a história. Quando outras pessoas estão trazendo detalhes, aquele detalhe chega novo na minha mão e eu tenho que encaixar ele na história que eu estou bolando na minha mente. O que cria uma dificuldade para quem está criando a história de dar a ela uma unidade. E um outro ponto também que naturalmente, para todos aqueles que conheceram, porque eu imagino esse podcast sendo ouvido daqui a talvez 80 anos ou 100 anos, talvez num outro país, a pessoa não tem noção do que seria Pedro Leopoldo, por isso a recomendação de ouvir os outros podcasts sobre o livro há 2000 anos, o que era a Pedro Leopoldo e o que era o Chico Xavier, que era uma pessoa extremamente simples. Não, e o que era o próprio que teve Brasil. Um curso. Nós estamos falando do Brasil rural, gente. Exatamente. O Brasil ainda é um país com um grande ranço rural. A gente ainda tem dificuldade de ter acesso a esses livros de hoje. Porque são livros que você só consegue ter acesso encomendando pela Amazon. Porque se você for numa livraria, das melhores livrarias aqui da capital hoje, você não vai conseguir comprar esses livros. E foi uma pessoa muito vigiada, sempre muita gente em cima dele. Então ele teria grande dificuldade de agora, escamotear qualquer coisa. Um detalhezinho que foi colocado, né? Vocês aventaram uma questão que realmente é relevante, né? Poderíamos ter ali uma equipe com pessoas, às vezes, né, com
conhecimento internacional, com tempo, capacidade para viajar. Capacidade, a pessoa, né, aí, formada em outros países e com essa disponibilidade. Tudo bem, isso realmente poderia ter acontecido, é uma hipótese, né? Só que, onde estavam essas pessoas? Quem são elas? Né? Para ganhar o quê? Não, sim, quem foram? Porque a gente sabe que da equipe de convivência ali com o Chico Xavier naquele período, era só o pessoal da família Joviana, eram pouquíssimas pessoas que estavam ali com ele, do seu lado. Não existiam essas pessoas. Os grandes estudiosos de Pedro Leopoldo não eram pessoas que tinham essa capacidade de conhecimento, como o Geraldinho colocou. Então, enfim, seria uma equipe também que, além de tudo, ela teria que ter se escondido muito bem ali naquele contexto para não ter sido notada pela população. É algo que nunca chegou à informação de ninguém, né? Pois é, e na verdade a gente sabe que não existe. O ônus da prova aí de quem alega esse tipo de... O ônus de provar é de quem alega esse tipo de questão. Ou seja, quem aventa essa hipótese vai ter que então tentar demonstrar quais foram as pessoas, como elas atuaram, não é? Porque realmente, com base nas informações de época, contextuais ali da região das pessoas, isso realmente não era possível. Numa Pedro Leopoldo simples, cercada de gente simples, que ele vivia cercado de gente simples, qualquer figuras mais notáveis, intelectuais, seriam logo percebidas. Entendeu? E as pessoas em volta começaram a comentar, entendeu? Dariam notícia dessas pessoas. É por isso que eu fiz menção às duas pessoas que nós sabemos que tinham curso superior na época. O Dr. Cristiano Ottoni, que era médico da cidade, e o Dr. Rômulo Joviano, que era o chefe da principal empresa pública instalada no município de Pedro Leopoldo. Já, por exemplo, meu tio-avô, Zeca Machado, que dirigia a principal empresa privada da cidade, que era a fábrica de tecidos, ele não tinha formação superior. Geraldo, a verdade absoluta é que, tendo em vista as pesquisas já bem fundamentadas em relação à vida do Chico, e todos os relatos de pessoas, sim, conhecidas, estabelecidas na cidade, que conviveram com ele, a hipótese de uma equipe ajudando ele é completamente absurda, remota. Nós sabemos, né? É muito remota. É uma hipótese possível, mas é inverossímil. E é inverossímil. Ela absolutamente não se sustenta, tendo em vista toda uma outra série de pesquisas e de conhecimentos pré-estabelecidos em relação a essa personalidade que foi Chico Xavier, né? Esse tipo de avaliação pode parecer pueril, mas é o tipo de abordagem que não se faz, né? Onde às vezes se prefere uma crítica superficial, frágil, não é? Simplória, ao invés de, então, se aproximar da questão e falar assim, então tá, vamos explicar isso aqui. Vamos descer aos detalhes. Isso, vamos tentar explicar como que é possível a formação de um livro como esse, né? É essa questão que a gente está querendo trazer. Marco, eu acho o seguinte, que essa questão da dificuldade de se localizar essas normas se dá muito em razão do contexto da norma, porque isso são normas de conduta locais e temporais, né? Isso é como um código de conduta da Prefeitura de Belo Horizonte. Ela vai versar num período, para uma determinada época e atingir uma determinada comunidade. Isso é muito dinâmico. Então entra essa questão da mudança da norma sistematicamente, né? E em razão disso, onde que está guardado o que foi revogado? Porque é sempre revogado. Uma norma nova vai revogar uma norma antiga. Então, onde vai guardar isso? Para que guardar isso? Então, a questão da dificuldade de se localizar essas normas é exatamente o caráter da norma. Não é isso? É interessante isso, Silvana, que eu queria perguntar ao Marco o seguinte. Ele, na tábula Heraclenses, né, há a informação de que a norma passou a vigir a partir de 45 a.C. Emmanuel cita, na conversa dele com Flamínio Severus, que eles estavam em maio de 31. Depois de Cristo. Depois de Cristo. Então, essas regras persistiram e quais outras fontes nos indicam isso? Os imperadores mantiveram isso? Exatamente. Que foram seguindo? Então, qual é a conclusão dos historiadores? Não é nossa. Que eu
estou trazendo para vocês é a conclusão das pessoas que se prestam a estudar a história romana. Eles vão dizer o seguinte: foi identificada a manutenção da mesma regra em 42 depois de Cristo, no governo do imperador Cláudio. Ok? Dá pra gente um detalhe maior dessa fonte? Sim, eu vou ler aqui um trecho de um autor que chama Cornelis van Tilburg, não sei pronunciar, na obra especializada cuja tradução para o português é Tráfego e Congestionamento no Império Romano. Quando foi publicado isso? Esse livro é de 2007. 2007. Desencarnou recentemente esse autor, Exatamente. Nós pesquisamos. Este ano, 2013, ele desencarnou, né? Desencarnou recentemente. E ele vai explicar, no ano de 42, Cláudio trouxe um reforço considerável da Lex Iulia Municipalis. Em toda a Itália, não só foi o uso de veículos proibido, mas também foi proibido se passar por uma cidade a cavalo ou de mula, só a pé ou por liteira. Então, o que os historiadores vão dizer? Nós temos o registro de 45 e o de 42 depois. A norma se permaneceu. Ela perdurou, ela atravessou esse período. É a conclusão. Não é que a conclusão... Não, ao que parece, ela pode ter se tornado mais severa. Sim, não. Porque aí já era aplicada a outras cidades. Exatamente, O que acontece é o seguinte, eles estão mostrando aqui que, de acordo com esse registro de 42, não era possível nada a não ser o tráfego de mula ou a pé, de liteira, que é exatamente o que o Emmanuel está trazendo lá na passagem. Se nós lermos na passagem, ele vai falar o quê? Só era possível o tráfego de palanquins, que é a liteira dos patrícios, e pedestres, né? Exatamente no sentido desse registro de 42, né? E aí com 7 anos de diferença, que é uma... O que nós vamos ver aí, gente? Verossimilhança. Nós temos uma total verossimilhança do que está sendo trazido pelo livro há 2000 anos com registros históricos. Agora, outro detalhe importante, como que isso é interessante. Para chegar a essa conclusão tão sintética como está lá na obra há 2000 anos, seria necessário conhecer não só a Tábula Heraclense, mas também os outros registros posteriores, para que fosse possível definir esse desenho normativo tão preciso como foi apresentado. Percebem? Logo, não bastaria só abrir um livro a esmo que tivesse aquela norma específica, não. Seria mais, seria necessário um livro especializado no assunto, que fizesse a contraposição entre essas diversas fontes. Maravilha. Agora, é a questão, né, gente? A gente está diante de um fato, de um fenômeno mediúnico autêntico, né? Nós estamos aqui caminhando nessa obviedade da conclusão. A autenticidade mediúnica do médium Francisco Cândido Xavier e a identificação de um personagem que viveu a história e por isso mesmo ele sabia desses detalhes. E por isso mesmo é narrado de maneira tão natural. Porque ele viveu a história, ele sabia na sua memória profunda quais eram as regras que foram vigentes Geraldo, naquela sociedade romana da época do Cristo. Ô Geraldo, e essa observação sua ela é importante agora para a gente colocar qual que é o objetivo desses trabalhos históricos no fundo. Além da curiosidade de você ter como uma referência histórica razoável, vindo através de um fenômeno tão surpreendente como a mediunidade, né, uma mediunidade tão exata, e como o Luiz Sérgio já falou várias vezes, a mediunidade nem é para ser tão exata assim, né? E a gente tem então acesso a um registro histórico importante, mas o principal é que, uma vez estabelecida a identidade real deste personagem, não, de fato é alguém que viveu, está narrando uma vida pretérita e uma experiência de vida nesse tempo. Qual é a relevância, uma vez estabelecido que esse personagem é real? Colocar verdade sobre o que ele fala do ponto de vista moral. Então, se é um personagem real que está narrando as suas desventuras como um senador romano, e ele chegou a conclusões de vida, e ele dá um depoimento pessoal daquilo que ele julga que é importante. E esse julgamento e esse aconselhamento espiritual é o que no fundo nos interessa. Então, uma vez definida que é uma personagem real, é como se nós estivéssemos ouvindo alguém com mais experiência do que nós.
Agora, Então, mas para levando em chegar consideração os aspectos morais do para livro. chegar à conclusão da realidade desse personagem, eu acho que ele nos deixou essas pistas da naturalidade da vivência romana à época, mostrando justamente que ele tinha perfeito conhecimento sobre as regras sobre as quais a sociedade romana se baseava. Quanto à identidade do senador, não é, Paulo? Nós vimos o nível de dificuldade. E é porque as pessoas acham que a história de Roma é uma coisa assim, né? Fácil, que está tudo já registrado. E só para ter ideia, o próprio Marco Paulo nos indicou o Ronald Syme, de Oxford, um dos maiores historiadores de Roma do século passado, falecido em 1989, considerado um dos grandes mesmo historiadores da história de Roma. E ele um texto enorme. Esse texto estava na internet, esse texto, Marco Paulo, foi você que me... Esse texto eu encontrei ele na Biblioteca Pública de Nova York. A minha cunhada trouxe ele para mim. Aí, posteriormente, com frases do texto, eu consegui localizar uma versão dele na internet. Um fragmentozinho dele, bem solto, né? Mas eu só consegui através do título. Aí eu tive acesso ao conteúdo depois que eu fui para a internet. É que numa tradução livre, em um dos parágrafos, a gente pegou mais ou menos aqui, olha. Ele dizendo, abre aspas, o estudo de pessoas traz consigo muitos perigos até quando esse estudo opera por seleção. Uma tentativa de se estabelecer qualquer tipo de catálogo completo incorre em um risco adicional de omissões. Em relação ao Império Romano, o material é vasto, aliás, e proibitivo. Um editor dificilmente escapará de omitir alguns nomes e fatos, mesmo dentro de categorias restritas, independentemente de sua sagacidade e eficiência. Mais à frente, porque é um texto enorme, não é, gente? Pegamos alguns fragmentos. Em termos de lista, quem admitir e quem excluir? Não deve ter sido fácil estabelecer esse limite para um autor que fez uma lista lá. Já para os senadores foi claramente exigido um atestado inequívoco de status. Por que isso? Porque todo mundo era senador, parecia, né? Toda hora que você olha, você é meu senador, entendeu? Tá bom. Ó, vizinho, você é senador também, gostei de você, você torce pro mesmo time meu de gladiadores. É como o coronel, né? É aquela coisa, isso não era uma coisa que a gente pensa assim que é tão facilmente relatável. Então, de fato, a gente ainda não ter localizado não é uma questão assim tão difícil de se entender, né? Eu acho. Esse é um documento de um grande historiador dizendo que é muito difícil você encontrar uma lista completa de senadores do Império Romano, né? Para resumir isso. Fazer um comentário, Luiz, com relação a esse texto. Eu brinquei aqui, né? Como se fosse com relação ao coronel. É claro que você tinha o cursus honorum, você tinha toda a questão para o estabelecimento do senador, né? Mas realmente a identificação histórica e esse uso, né, dos títulos, né? O cônsul, exatamente, né? O uso desses títulos no dia a dia acabaram também misturando muitas informações. É essa a questão, né? Então hoje, para você peneirar isso, os autores eles tendem a ser mais rigorosos na certificação se aquela pessoa foi um senador ou não. Por isso que ele falou que foi exigido um atestado inequívoco de status para uma lista de senadores. Exatamente. Tem que ser absolutamente isso. Porque não é qualquer um que você pode dizer que, né, agora, era senador de fato. Né? Queria comentar um pouquinho esse texto, por quê? Porque o que ele vai dizer logo na introdução? Ele vai falar, olha, é impossível você ter um catálogo exaustivo. Todo texto que você produzir a respeito dos senadores, ele vai estar sempre sujeito a omissões. Logo à frente... Senadores romanos, né? De senadores romanos. Logo à frente ele vai falar o seguinte, em qualquer época você vai conseguir no máximo 2/3. Ele fala isso no texto. 2/3 de identificação de senadores em qualquer época, né? Ele vai dizer que é principalmente mais difícil identificar senadores na Roma Imperial, né? Se na República já era difícil, identificar os senadores da Roma Imperial é mais difícil ainda, e nós sabemos que Públio Lentulus foi senador na Roma Imperial, de acordo com o livro, né? E o que ele vai fazer nesse texto? Ele vai falar o seguinte, ele vai comentar um trabalho de um outro colega historiador
que ele fala assim, olha, é um repertório bacana, a gente precisava de um repertório, que não é exaustivo, ele mesmo vai deixar claro. Aí ele vai comentar esse repertório desse colega, mas ele fala, olha, mas eu vou aqui propor o nome de 45 senadores que eu acho que ele omitiu. Né? Aí ele vai e tenta explicar lá 45 senadores que não estariam nesse repertório, que na época que o Ronald Syme escreveu, seria um repertório mais completo que a humanidade já teria conseguido produzir a respeito dos senadores existentes na época. Isso aqui, gente, que nós estamos conversando, pode parecer bobagem, mas por que é importante destacar? Porque tem muita gente que diz assim, Públio Lentulus não existiu porque não existe registro histórico. Ora, a questão não é simples assim. Né? Ainda tem um ponto também que vem da própria narrativa do livro, isso já foi comentado por você, de que ele transfere os registros de familiares dele, transporta junto com ele para o seu novo ambiente de trabalho. Você sabe o que o Ronald Syme fala nesse texto aqui? Ele fala cada conjunto de cartas familiares que nós identificamos é uma colheita de informações. Né? Ele usa até a palavra colheita em inglês, ele fala, a gente faz uma verdadeira colheita para tentar identificar o que havia realmente de realidade, de registro de senadores nas cartas familiares. Né? E esses documentos estão sendo descobertos ao longo dos tempos. Então não existe um catálogo exaustivo. É claro que... Só retomando um pouco o que o Guilherme falou ali, esse relato do final do livro, em que o Públio Lentulus leva os seus arquivos pessoais para a sua vila de Pompeia, isso é muito relevante, porque nós sabemos que o final do livro é justamente a erupção do Vesúvio. Mas é exatamente por isso que eu estava falando da questão das cartas. Exatamente, essas cartas se perderam porque esses registros familiares se perderam. Não bastasse tudo, o livro ainda traz uma explicação extremamente verossímil. Porque o que ele vai dizer? Ele vai falar que quando ele mudou-se de Roma para Pompeia, ele trouxe todo o arquivo do extinto, que é, na verdade, o arquivo familiar, com os bustos de cera, com as sentenças do avô dele, o Sura, com as cartas, os documentos da família, tudo isso ele trouxe. E, provavelmente, foi integralmente consumido na erupção do Vesúvio, ou até, quem sabe um dia, vai ser encontrado nas vilas soterradas de Pompeia, para as quais os arqueólogos não dão importância. Não sei se vocês sabem, né? A gente já deve ter comentado sobre isso, mas os arqueólogos hoje, eles escavam, descobrem que é uma vila, eles soterram de novo. Eles não têm interesse. Né? Um autor americano até ironiza, ele fala que Pompeia foi vítima de 2 desastres. O primeiro foi o Vesúvio, o segundo foi o abandono dos arqueólogos, porque parece que não tem viabilidade econômica para aquelas questões. Então nós temos ali um sem número de vilas ainda soterradas. Então nós devemos aguardar o tempo quando... Que é informação a ser se você está coletada, ouvindo este episódio na Itália, depois do ano 2050, 2060, você tem um desafio como espírita, né? Talvez, quem sabe, procurar aí a Vila Lentulus. Nós tivemos o relato do meu sogro e minha sogra que foram à Itália, foram até Pompeia para pesquisar e viram lá exatamente essa região soterrada onde residiam os patrícios mais ilustres, porque justamente a vila tem esse significado, né? O significado de moradia de personalidades mais ilustres dentro da hierarquia da sociedade romana. E justamente essa parte está ainda, em grande parte, soterrada e com acesso limitado do público. A gente pode fazer um exercício também, né, aplicando essa questão à nossa própria vida e fazer a árvore genealógica da nossa família. Eu acho que eu não chego ao meu tataravô, aos meus tataravós. Eu acho que eu não consigo chegar. E nós estamos falando de 100, 200 anos, né? Fazer uma pesquisa familiar voltando 100, 200 anos. Se bem que hoje você tem os mormons que podem te ajudar. Se você for lá no registro dos mormons, eles identificam tudo para você. E isso tem também, até quando a Silvana estava falando, eu estava imaginando, porque eu tenho formação como arquiteto. E o trabalho com a norma de construção, por exemplo, é algo extremamente estressante, mesmo para uma pessoa da área
que tem que construir alguma coisa ou projetar alguma coisa para ser construída aqui na cidade de Belo Horizonte. Então o código de posturas é árduo para você pesquisar, entender, e ele muda constantemente, como você falou. Então eu fiquei imaginando assim, né, alguns lugares aqui em Belo Horizonte é proibido estacionar em determinados horários, ou trânsito mesmo de caminhões pesados em determinados horários. Aonde que isso está escrito? Está na BH Trans? Em qual departamento? Em qual livro? Então eu garanto que a pessoa vai perder um bom tempo para encontrar exatamente aonde que está essa norma, né, quando que ela foi publicada, se ela ainda está vigente ou não. Ela vai gastar um bom tempo para poder descobrir isso. Experimentem fazer uma pesquisa atual, né? lá na Câmara Legislativa de Belo Horizonte. Vocês vão ver a dificuldade que é. É exatamente difícil. E né? não havia um código único em Roma, né? Não havia um código Não, único. não havia isso. Né? Você Você tinha várias fontes plurimas de produção do direito em Roma. Se hoje a gente ainda tem um controle de fontes, naquela época a questão era muito mais dispersa. E é interessante que você fala também o seguinte, como é que esse trecho do Emmanuel pressupõe acesso a várias fontes, síntese lapidar, você fala também, né, da síntese lapidar dele, entre a regra da tábula heraclense e as fontes dispersas. Só assim poderia ser entendido como perdurou a regra da proibição. Quer dizer, o conhecimento do Emmanuel, como você coloca assim, Então, para explicar essa questão, nós vimos que houve a comprovação de que as regras perduraram até o imperador Cláudio. Há comprovação histórica de que elas perduraram até Trajano, o imperador Trajano, que governou de 98 d.C. a 117 d.C. E ainda há a comprovação, não vou entrar em muitos detalhes, da permanência dessas regras durante o governo do imperador Adriano, que governou de 117 d.C. a 138 d.C. O que mostra também a procedência daquela afirmação do Emmanuel de que eram regras imperial que permaneceu pela Roma Imperial. Tinha conhecimento de várias regras. Ele não só usou uma para citar e para construir esse trecho. Ô Marco, esse trecho do livro ele nos permite então aprofundar um pouco mais em relação à metodologia da pesquisa, que a gente falou já um pouco nos primeiros episódios, e agora a gente pode detalhar um pouco mais. Eu achei essa parte muito interessante, porque mostra um rigor, assim, o máximo que foi possível para você, sem um sentido proselitista ou de defesa a priori da veracidade ou não da obra. Né? Vejam só, partimos aqui do seguinte ponto de vista. Vamos nos colocar na posição do Chico Xavier. Se ele estivesse agindo hipoteticamente, tá, gente? Só por hipótese, como um pesquisador, ele teria que se deparar com as fontes de pesquisa. Como se dá essa relação de um pesquisador com essas fontes? Era isso que a gente estava querendo trazer a lume, né, ou tentar esclarecer isso de uma maneira mais ampla possível, para que as pessoas percebam a dificuldade dessa tarefa. Porque hoje, o que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando fazer essa postura de quem está diante da informação para pesquisar. E estamos percebendo tanto que essa tarefa é difícil. Por quê? Porque a informação se apresenta de várias maneiras diferentes, né, inusitadas para a gente. Porque se a gente vai riscando uma hipótese atrás da outra, vai mostrando as dificuldades por uma via normal, digamos assim. Exatamente. Então sobram outras opções que para nós, do ponto de vista lógico, nós elegemos como a veracidade da mediunidade e do testemunho histórico do Emmanuel através do Chico Xavier. Outras pessoas podem ter outras hipóteses, mas aí resta a elas o ônus de comprovar e lançar luz, o que também será bem-vindo, né? Se forem feitas com esse rigor também. Só para ilustrar essa dificuldade, por exemplo, você citou, no caso, Suetônio, né, que cita o Édito de Cláudio, 42 d.C. São quantos volumes? 35? Olha, agora eu não sei te informar, Dauro, quantos volumes são. Plínio Jovem. Mas seguramente eu posso te dizer o seguinte: esses grandes autores romanos, os clássicos, são pessoas de grande produção. Então eles deixaram livros e livros. Eu teria que, por exemplo, ler esses vários livros para pensar. Exatamente. Um ponto. Para você pegar uma informação dessa, você tem que conhecer a obra desses autores, que é uma obra extremamente vasta. Então não é simplesmente, né, abrir um livro ali
aleatoriamente e encontrar. Por quê? Porque nós mostramos também que pelo conjunto da apresentação da informação, não bastaria somente o acesso a determinada fonte. Por quê? Porque ele mostra o conhecimento de várias fontes. Ele está ali escorado, né? Com o tripé escorado em outras fontes de informação, e não só uma obra de um autor. Né? E para você pincelar a obra desse autor, você tem que nesse contexto você tem que conhecê-la toda. Você poderia alegar que ali ele pegou aquela informação e fez um contexto em função daquela informação. Mas quando você pega de várias fontes muitas vezes inacessíveis, inclusive algumas delas na época em que ele estava, aí vem a questão da mediunidade, né? Eu queria só lembrar o seguinte, o Plínio II, né, que era o Plínio jovem, ele tinha o hábito de escrever sobre o cotidiano da vida romana, e ele utilizou, e ele inclusive foi muito bem recebido pela comunidade romana, principalmente pelas classes mais abastadas, justamente pelos detalhes que ele dava do cotidiano desses senadores, desses patrícios que viviam à sombra do império, né? Só que ele usa o artifício de escrever cartas aos amigos, e nessas cartas ele detalha os atos da vida cotidiana, os costumes da vida romana. E ele escreveu durante vários anos da sua vida. E grande parte desse material, que foi publicado na época em Roma, se perdeu ao longo do tempo. E não há um índice remissivo de assuntos sobre os quais ele está citando, e sim cartas a determinadas pessoas, a determinadas pessoas ilustres da vida romana, e que nessas cartas os detalhes são inúmeros sobre diversos assuntos. Não há um índice remissivo, um índice que leve ao assunto a ser pesquisado, né? Então, como o Dauro falou, se o Chico Xavier tivesse tido acesso a alguns desses volumes, que são vários, até ele encontrar uma informação a respeito do trânsito de Roma que pudesse ser ligada à tábula Heraclenses ou ao édito de Adriano, é um trabalho intelectual totalmente inverossímil para o Chico Xavier, que nós conhecemos com uma vida de pobreza, de humildade, de muito trabalho, já com a mediunidade ativa, porque a partir de 1927, e principalmente a partir de 1932, quando ele lança o Parnaso de Além Túmulo, ele se torna foco de atenção do Brasil inteiro, e Pedro Leopoldo se torna como que um objetivo de viagens de pessoas curiosas, ou então caravanas de aflitos, de desesperados, que vão buscar nas reuniões mediúnicas de Chico Xavier algum tipo de consolo. Quer dizer, ele trabalhava o dia inteiro, à noite ele ia para o centro. Nessa ocasião, ele tinha 4 reuniões mediúnicas públicas por semana, né? Sem contar as outras 3 que nós sabemos que eram privadas, que 2 vezes eram na casa do Dr. Rômulo Joviano e uma no Centro Espírita. Então, nós estamos falando aí de reunião noturna diária na vida de Chico Xavier. Quer dizer, que tempo que ele teria para fazer essas pesquisas? Para fazer a caridade, né? As rondas que ele fora fazia. As peregrinações, sábados à tarde, domingo de manhã, não é? Durante a semana também. Durante a semana. Quantas pessoas ele ajudava. E outra coisa, e fora também os olhos de quem já ia atrás para desmascarar ele. Que já estava de olho para poder desmascarar ele. Não, exatamente. Foi do final de 1938 para o início de 39. Exatamente. A conta, né? Foram menos de 3 meses, 2 meses, uma coisa assim. Exatamente. E aí vem a questão que o Geraldinho trouxe, porque se ele estivesse nessa postura, como faz um escritor de um romance histórico, ele teria tomado aí, no mínimo, alguns anos, como nós estamos aí, desde 2005, tentando identificar a origem dessas informações. Com os recursos de hoje. E com a internet, porque a internet permite exatamente o contrário daquilo que o Geraldinho falou.
A internet hoje te permite encontrar uma agulha no palheiro. Você vai e faz busca por palavra-chave. Você faz busca combinada, né? Por vários recursos. Você joga o nome do autor e manda um e-mail para ele. Você tem 1000 recursos. Exatamente, né? Como nós temos feito. Nós temos trocado ideias aí com historiadores de vários locais do mundo, de vários países, né? Que nos dão fontes. Eles nos orientam. Porque quando você faz um trabalho de pesquisa, você precisa de um orientador. Geralmente, quando você está na faculdade, você vai fazer lá a monografia de final de curso, ou você está defendendo a tese de mestrado, você tem um orientador. Qual que é uma das maiores funções do orientador? É te dar referência bibliográfica, né? Então, quando nós estamos diante de um tema desse, a gente não sabe nem por onde começar. Você imagina, você pega um texto desse e fala assim, nossa, regulação do trânsito em Roma, por onde que eu vou começar? Né? Então, a grande solução aqui é você buscar os scholars, que são os caras que são experts em determinadas áreas, e você pede referência. Aí eles vão falar, olha, dá uma lidinha nesse livro aqui, né? Tenta procurar no livro tal, existe um registro. Aí você vai puxando o fio da meada para tentar descobrir de onde que vem. Eu lembro, né, Marco Paulo, que quando começamos junto com o Marco Paulo essa pesquisa no início, que atualmente está mais sozinho na pesquisa, eu lembro que a nossa preocupação era exatamente porque a internet era mais democrática, então a gente conseguia achar textos mais, né, fragmentados lá na internet. E a gente saía caçando o expertise, os autores do texto, né? E depois o expertise dos autores. Muitas vezes mandavam e-mails pra gente, a gente trocava e-mails com... Eu lembro uma vez que tinha um russo, o cara foi muito legal com a gente, mandou o nível de expertise dele, falou que a opinião dele sobre tal e qual assunto. Quer dizer, como é que o Chico iria fazer uma coisa nesse nível para entender? Porque às vezes você tem que chegar a níveis de especialização da pessoa que trata daquilo tão apurados, tão depurados, que é só o fulano de tal lá da universidade de não sei das quantas que estuda isso especificamente com o professor fulano de tal. Então a gente entrava em contato às vezes, você foi o autor do texto tal que está lá no site, assim, foi eu, sou o autor mesmo, o meu expertise é tal, e a gente punha embaixo. E ainda que fosse comprovada essa tese que é absurda, ela cria uma outra dificuldade enorme, que a gente falou aqui, que é quando a pesquisa é sua, você vai pensando na história à medida que você está pesquisando. Quando a pesquisa é entregue por outra pessoa, você tem um trabalho muito maior de casar aquela informação nova, muitas vezes que vai te surpreender, ou vai ser contrário ao que você estava imaginando, aí você tem que fazer a junção dela para contar a história, que é o verdadeiro talento do escritor. E manter a coerência, né? A coerência, a inteligência, né? O nexo e tudo. Mas vamos entrar... Não, só um outro ponto que eu acho muito importante. Se a gente chegasse à conclusão chegando à conclusão que realmente seria muito difícil para o Chico acessar tudo isso aí, se ele tivesse acessado, seria de má fé, uma fraude, que também já seria uma acusação, na minha opinião, das mais contundentes. Você chegar e falar, o Chico realmente pesquisou, lutou e conseguiu fazer uma grande fraude. E para oferir qual vantagem? Financeira? Ou loucura? Ou vaidade para se projetar como médium, para não ganhar absolutamente nada? Não desfrutar da fama? Qual a vantagem? É algo que só levou muitas vezes sofrimento, concomitantemente, né? A todo o sofrimento e todo o trabalho, realmente... Trabalho e sofrimento. Então, Guilherme, pra gente fechar... Trabalho e sofrimento. Isso, né, pra gente caminhar concluir, aí pro final. Só vou, atendendo aquela requisição sua, explicar algumas classificações que nós fizemos da bibliografia, da informação tal como ela se apresenta para um pesquisador, para a gente entender a dificuldade dessa tarefa e ao mesmo tempo perceber a precisão das colocações do Emmanuel, principalmente nessa passagem de hoje, né? Então, nós fizemos uma classificação aqui quanto à especificação. Você tem informações que são mais específicas, outras que são mais genéricas. Você pode trazer uma informação extremamente genérica. O imperador da época era fulano. O imperador estava feliz, né? Coisas extremamente genéricas. Você tem informações que são mais específicas, como a informação de dizer que um dia houve uma proibição de circulação de carroças e animais na Roma Imperial. No horário tal. Não tem precisão maior do que essa. Você tem fontes que podem ser classificadas com relação à consolidação da informação, ou seja, algumas
trazem informações mais consolidadas. Você pode pegar lá um catálogo como o Código de Justiniano, né? Ou você pode pegar toda a coleção de Plínio, o Jovem. Você tem ali algumas consolidações. Outras são informações extremamente dispersas, fragmentos, como a Tábula Heraclensis, né, que é um pedacinho de metal onde eles encontraram lá grafados algumas leis, né, que são fragmentos. Essas informações que nós estamos mostrando aqui, elas fazem combinação de vários tipos de fontes, algumas fragmentárias, outras às vezes consolidadas, o que demonstra dificuldade de acesso. Nós podemos classificar também esses textos de acordo com a indexação ou topologia, que é aquilo que o Geraldinho falou. Você tem obras que vão te trazer índices remissivos, que é o que hoje nós temos, né? Mas as obras da época não. Né? As fontes primárias, principalmente, os grandes clássicos, se você for lá pegar o História Naturalis do Plínio, não existe índice remissivo. Você vai ter que esfregar ali a sua face ali nas páginas durante um bom tempo. Né? Vai ter que garimpar e estudar mesmo, para poder fazer o seu, né, referencial dentro de uma obra vasta daquela. Às vezes elas trazem títulos que são títulos também genéricos, mas que quando você vai ler o capítulo diz muito mais do que o título está abrangendo. Língua estrangeira, né? Diga-se de passagem. Exatamente, que é outra questão. Né, que aliás é o próximo ponto, que é o da barreira linguística. Né? Você tem obras que são obras escritas em outras línguas. Essas, por exemplo, onde nós encontramos as informações mais precisas sobre o tráfego em Roma e a restrição de trânsito, foram obras na língua inglesa. Né? E obras recentes também, né? Então, uma outra 2007, questão. Né? 2007. Nós temos a questão da barreira cognitiva. O que significa isso? Você tem informações que são acessíveis ao homem médio. Né? A gente usa muito essa expressão no direito, né? Que é o homo medius. É aquela pessoa, aquele conhecimento que está ali, né? Acessível à generalidade das pessoas. Hoje, para dar um exemplo prático, se você falou horário comercial, a grande maioria das pessoas vai saber a que horário se refere. Agora, se você lê até a 10ª hora... Exatamente. Se você lê hoje na Tábula Heraclensis dizendo que a restrição vai da 1ª até a 10ª hora, isso não é uma informação acessível do homo medius. Então, alguém vai precisar de uma explicação, de uma instrução para poder decifrar o que significa aquele contexto. E nós encontramos muito disso por detrás de todas essas passagens do Emmanuel. São questões que você tem que desvendar uma série de contextos para depois voltar e entender o que está sendo dito ali naquela passagem. Nós temos a questão do acesso à informação. Né? Você tem textos que você consegue acessar porque estão disponíveis na sua época e no seu tempo, e outros que você não vai conseguir acessar porque não estavam disponíveis na sua época e no seu tempo. Nós temos a classificação com relação à especialização, como o Luiz Sérgio também trouxe. Você possui informações extremamente específicas, por exemplo, uma pessoa que vai reunir todas as fontes esparsas, fragmentárias, sobre regulação de trânsito, é uma pessoa que vai estar escrevendo realmente, indubitavelmente, uma obra extremamente específica. E aí você percebe que é algo voltado para a academia, publicação lá de Oxford, de Cambridge, é o que a gente tem tentado identificar. É como se fossem artigos científicos, né, publicações voltadas aí para a academia. Não é algo que você encontra aí em qualquer livraria. E por fim, nós fizemos uma classificação também do ponto de vista da interdisciplinaridade, porque isso é uma questão que está até vinculada lá com essa hipótese da equipe, né? Ora, a questão é a seguinte: para o Chico Xavier, né, dispor de uma equipe, ele precisaria realmente de uma equipe interdisciplinar, porque nós vamos ver arquitetura, urbanismo, direito. Exatamente. A obra diz de tudo. Ela fala de contexto geográfico, social, econômico. Nós vamos um dia aqui, se Deus quiser, estudarmos até sobre a questão dos preços que são referidos na obra, de referências monetárias. Haja especialização. Não existe, gente. Completamente interdisciplinar mesmo. Exatamente. Não existe esse guru, essa pessoa que seja uma cabeça, né? O cara tem que ser o Google, né, gente? Cá entre nós, né? O indivíduo é o Google, pessoa, porque ele consegue acessar qualquer coisa. Uma transferência do problema, porque esse teria que ser estudado também. Exatamente. Como uma pessoa sobre-humana. E o custo de uma equipe dessa, o custo. E outra coisa, eles iriam fazer isso para ganhar o quê?
né? Com qual objetivo? Qual que é a vantagem? Eu gostaria... Outra coisa também, gente, é em que nível de segredo eles conseguiriam fazer isso? Em que nível de... Isso parece até uma teoria da conspiração, que o pessoal fala hoje, né? Que foi uma equipe misteriosa, que nunca se revelou, que nunca... Quanto mais gente sabendo um segredo, mais difícil fica de manter esse segredo num tempo mais longo, né? Ainda tem isso também. É interessante o que nós encontramos, que é até aqui eu coloco como uma resposta àqueles que tentam denegrir a imagem do Chico, né? Como um falsário, ou como um farsante, e desta feita por um imigrante judeu da Ucrânia, que foi Pedro Bloch, médico, teatrólogo e um dos mais destacados editores do país, né? Ele fundou a TV Manchete, a Rede Manchete, e em 1962 ele rebateu as críticas de pessoas que queriam pregar em Chico Xavier o título de impostor, dizendo o seguinte: eu acho muito relevante isso, porque isso é uma fala de um não espírita, de um imigrante judeu da Ucrânia, que veio jornalista, exatamente, jornalista, consagrado, né? Um dos maiores editores do país, e ele diz assim, isso está lá no livro A Força Desconhecida, do inglês Guy Playfair, na página 41 da editora Record, também citado no livro Momentos com Chico Xavier, do nosso companheiro Adelino da Silveira, lá de Mirassol, São Paulo. E o Pedro Bloch diz assim, 1962, que divino impostor deve ser ele, para levar a vida de humildade e abnegação que leva, para renunciar à surpreendente obra cuja autoria nega, e para conservar-se isolado numa pequena cidade do interior, quando a fama e a fortuna o receberiam de braços abertos nas capitais do país. Para encontrar o caminho da salvação, a humanidade precisa de alguns milhões de Chico Xavieres. Ainda que não escrevessem uma só mensagem, o próprio Chico Xavier já é uma mensagem. Pedro Bloch. Muito bom. Não conhecia esse texto, não. Ô Marcos, só deixar como sugestão uma outra barreira que eu acho que seria importante considerar, se você achar que tem a ver, que é a barreira literária, que é da criatividade artística do autor. Ou seja, isso eu acho que é uma barreira das mais significativas, que é a habilidade, uma vez tendo vencido todas as anteriores, sim. De contar uma história tão bonita, tão atraente, tão equilibrada, tão instrutiva, tão cheia de nuances. Então, assim, é digno de um prêmio Nobel de Literatura. De tantos ensinamentos morais, né? De tantos ensinamentos morais. Então, essa barreira literária aí, eu acho que é uma outra, talvez a mais invencível de todas. Esses pontos aqui não são todos os pontos que nós vamos usar depois na conclusão final do trabalho. Porque essas são classificações das informações. Mas depois nós vamos falar dos pressupostos da elaboração, porque são as outras variáveis da equação. A gente vai ter que falar sobre a concatenação precisa do tempo cronológico. Nós vamos ter que falar da questão do tempo que ele dispôs e que ele dispunha para psicografar a obra, para produzir a obra, entendeu? O estabelecimento das personalidades, que é algo muito difícil. Porque tudo isso contar uma história, tem que ser avaliado num contexto sistemático. Não dá para você fazer uma crítica seletiva. Aliás, é o que a gente mais vê, né? São críticas seletivas. As pessoas selecionam um ponto para criticar, mas ignoram o resto do contexto. Isso não é de boa fé. E imaginando também, assim, você mesmo falou que são centenas de pontos que já foram observados, né? Imaginando que fosse, sei lá, 100 pontos, se você pega 10 pontos que estão, ainda que totalmente incorretos, não se poderia desqualificar a obra tendo 90 corretos, uma vez que a mediunidade, como o Luiz sempre fala, não é para ser tão exata, né? Então... Agora, um detalhe que eu sempre gosto de trazer quando essa questão é levantada. Até hoje, eu não encontrei nenhuma incorreção no livro 2000 anos. Já tentei, né, avaliar, e toda vez que eu me presto a identificar um ponto histórico, a gente consegue confirmar a veracidade histórica por detrás daquela questão. Isso é tão verdade que muitas vezes a gente não encontrava ou encontrava uma aparente incongruência
nós já ficamos, né, de pé atrás. Porque o que muitas vezes nós vemos aí fora, o que você acabou de dizer, a pessoa pega um ponto, né? A gente via que isso não funcionava, porque quanto mais a gente achava que a coisa era difícil de achar ou difícil de se comprovar, com o passar dos anos, às vezes, vinha um trabalho, né? Vem uma outra obra, ou a gente é indicado a um novo livro que comprova aquilo que está dizendo ali. Aquilo que a gente pensava ser um erro, aquilo que a gente... Isso acontece demais na mediunidade do Chico Xavier, e é bom a gente colocar as nossas barbas de molho, que já tem aí 100 anos que a gente vê isso acontecendo, né? Pessoas aí, mesmo do meio espírita, nossa, o Chico errou feio aqui, às vezes fala com um certo até gosto, né? Lá. Porque eu gostei só de abrir um parênteses. Por que fala com certo gosto, gente? Isso hoje está sendo pesquisado por muitos das pessoas que pesquisam a parapsicologia. Porque hoje já tem muitos doutores no mundo inteiro fazendo essa pesquisa. Então eles estão sofrendo o que Allan Kardec sofreu. Aquele ataque do mainstream, da ciência do mainstream, né? Mas um ataque que eles começam a entender que tem níveis... de dogmatismo, ou seja, reações psicológicas características desse livro. E Allan Kardec sabia tanto disso que olha o que um dia Allan Kardec falou em relação a mostrar evidência, que é o trabalho inglório, entre aspas, que o Marco Paulo tem feito, mostrar evidências. Isso não é um trabalho fácil não, viu, gente? Nem mesmo para o espírita, que às vezes já tem certas crenças ainda em relação ao X ou Y. Então mostrar evidências é um trabalho realmente difícil, árduo, não é desse jeito que as pessoas pensam. Então Allan Kardec uma vez falou assim: nas lições de filosofia clássica, os professores ensinam a existência da alma e seus atributos. A gente não faz isso também no nosso meio? Né? A existência da alma, pluralidade dos habitados, né? Segundo as diversas escolas, mas sem apresentar provas materiais. Não parece estranho que quando lhes fornecem as provas que não tinham, eles as repilam e classifiquem de superstições? Não é estranho? Ele só pôs essa pergunta aqui no livro O que é o Espiritismo, né? Quer dizer, nós gostamos muito dessa parte, às vezes, filosófico-teológica, mesmo no nosso meio, maravilhoso, mas quando você vem com provas, você lança muitas vezes polêmicas, e aí por isso tem que ser um trabalho com muita paciência, com muito até perdão, né? Em relação a esse tipo de agressividade que nós temos em relação à evidência. Luiz, vou contar um caso. Só um detalhe, só para não perder o contexto dele aqui. E outro detalhe que a gente tem que observar também é o seguinte: perfeição só pode existir em Deus. Qualquer que é o absoluto. O relativo, ele caminha em direção à perfeição, à perfectibilidade. Infinita, vai em direção ao infinito. Então ele vai levar um tempo infinito para chegar a isso, e cada vez mais se aproximando. É o que a gente vê na matemática no limite. Quando você faz uma variável, por exemplo, x tender, por exemplo, a um determinado valor, você pode fazer ela caminhar na direção desse valor infinitamente sem chegar. Então, quando a gente está mexendo com o relativo, principalmente um planeta que tem suas peculiaridades, suas características, de como essa humanidade, né, que está contida nesse planeta, então você não pode exigir perfeição em nenhuma obra no mundo, de ninguém, nem de um médium excepcional e diferenciado. Inclusive na perspectiva histórica. Se você pegar desde a história antiga até a atual, quantos médiuns notáveis e diferenciados como ele nós conhecemos? Para quem conhece mesmo, estuda. Então, ele é diferenciado. Publicaram até hoje 471 livros. E não só publicou, como vivenciou, deu testemunho daquilo que ele apresentou, né? Então, quer dizer, a mediunidade, quem conhece um pouquinho mais sobre a mediunidade, vê que a sutileza da mediunidade. Então é claro que vai ter interferências, vai ter às vezes uma opinião pessoal do próprio médium, que ele pode achar que foi do próprio espírito. O Geraldinho mesmo, eu lembro numa entrevista falando, né, que os espíritos responsáveis pelo processo mediúnico consideram uma comunicação perfeita quando o médium entrega 90% do conteúdo que os espíritos quiseram passar. Quer dizer, então tem 10% de interferência do médium. Então, isso nesses 10%, a gente pode ter. Do Chico comigo. Pode ter alguns. O Chico, né? Te falou? Geraldinho, até hoje eu estou tentando achar esses 10% do Chico. Mas a gente procura, né? Achar. Então, isso é muito importante. Ele foi 100%, não brincadeira, mas. Mas ele dizia, né, isso, que a espiritualidade maior considera perfeita
uma comunicação mediúnica em que 90% tem origem espiritual e 10% tem com base o animismo do médium. É tudo um processo de construção. Falou aí o Marco Gando, 10% do Chico é a genialidade. É tudo um processo de construção no tempo, porque a gente vê se nem a obra do Kardec pode ser considerada perfeita, nem a obra do Chico, mas são diferenciadas, são espetaculares, de um conteúdo impressionante, de uma grandeza, o conjunto imenso, entendeu? Então, você não pode, a gente não pode olhar para elas querendo achar perfeição em nenhuma delas, nem o Cristo mesmo. Quando o Cristo mesmo chegou a falar que ele, não estou querendo dizer que o Cristo é perfeito, ou melhor, está mais próximo da perfeição, melhor dizendo, está mais próximo da perfeição que qualquer um de nós, mas ele mesmo deixou para a gente a mensagem. Muito ainda teria de dizer, mas não era chegada a hora, que mandaria um consolador, né, o Paráclito, que ainda explicaria todas as coisas, né, e muito mais. Então, até ele mostrou pra gente que a coisa é construída no tempo, né? Ele não entregou tudo de uma vez. Nem o Chico, nem o Kardec também. Outro aspecto, Marco Paulo, quando os apóstolos chegam para Jesus e falam assim: Jesus, sua doutrina é muito dura. Por que a doutrina de Jesus é muito dura? Porque ele não foi para uma praça pregar filosofia, teologia, e ficou por isso. Ele levantava defunto, ele entregava visão aos cegos, curava e limpava leprosos, e aí pregava. Quer dizer, aí a sua pregação começa a ter peso, não é? Ou seja, evidência. Jesus trazia uma evidência e fala, agora eu... Então eu vejo isso, gente, com toda a evidência moral na Terra. Chico Xavier foi uma delas, né? Uma evidência moral. Isso que o Pedro Bloch acabou de ser citado aqui pelo Geraldinho, é exatamente o que mostra uma evidência moral. Isso nos incomoda, gente, profundamente. A evidência moral, ela traz um aviso de Deus para a gente. Olha, presta atenção nesse senhor. Presta atenção nessa criatura. Que você pode lucubrar tudo aqui, você pode fazer... Aumenta a responsabilidade coletiva. Claro, né? Exatamente. Você pode obrigado a amadurecer coletivamente. Você pode ir para a Praça 7 pregar a doutrina mais pura, mais bela, todo mundo, parabéns, o que você faz? Eu dou aula de inglês e também trabalho com ele, tá bom, parabéns, bom para você. Agora principalmente presta atenção nos exemplos de vida que ele nos deixou. Exatamente. Porque isso é o mais importante, né? A par de toda essa obra que está sendo analisada, estudada por muita gente, o que ele nos deixou de abnegação, de renúncia, de silêncio diante da ofensa. Aí está o problema. Isso é que mexe com a gente, né? Porque a gente não consegue. Porque você endossando, Marco Paulo ali mostrando uma evidência fenomênica, você está endossando essa moral forte de um exemplo como ele. E toda vez que a gente tem uma evidência moral, isso nos perturba, concordam? Jesus foi crucificado por quê? Evidência moral. Ele não veio mexer com política, ele não veio combater com ninguém, mas ele é o que ele era. Por exemplo, você é um religioso, assalariado pelo seu templo, e chega um rapaz de uma origem mais humilde, né, e cura todo mundo, e se diz, eu sou filho de Deus e vim aqui para cumprir minha missão de Deus. Olha, você se sente ameaçado? Né? Então toda evidência moral, e a gente pode até algum dia fazer talvez um podcast sobre isso, sobre evidência moral, é uma perturbação para o ser humano, e toda vez que você vai no caminho de colocar as provas materiais dessa evidência moral, acontece isso que Allan Kardec falou aqui. Foi o caso inclusive de Lázaro, né? Segundo o próprio Emmanuel, que diz que os judeus eles perseguiam Lázaro depois que ele foi ressurrecto por Jesus, né? Ressuscitado por Jesus, mas ele era perseguido demais, porque ele era uma prova viva de que do que era a moral de Jesus, não é? Então, é por aí, eu acho que... Bom, gente, é isso aí. Fiquem, então, com muita paz, muita alegria no coração e ouvindo mais uma vez na voz do nosso amigo Geraldinho, agora com uma música singela de fundo, a reflexão valiosa do Pedro Bloch sobre essa figura extraordinária que foi Chico Xavier.
que divino impostor deve ser ele, para levar a vida de humildade e abnegação que leva, para renunciar à surpreendente obra cuja autoria nega, e para conservar-se isolado numa pequena cidade do interior, quando a fama e a fortuna o receberiam de braços abertos nas capitais do país. Para encontrar o caminho da salvação, a humanidade precisa de alguns milhões de Chico Xavieres. Ainda que não escrevessem uma só mensagem, o próprio Chico Xavier já é uma mensagem. Pedro Bloch.